Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez nesta página virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus e precisamos constantemente adquirirmos este hábito saudável de agradecermos a Deus, a este Pai misericordioso, a este Pai bondoso, a este Pai infinitamente justo, que nos oferta constantemente oportunidades para o nosso aprendizado, oportunidades para a nossa melhoria. Apesar de todas as dificuldades pelas quais nós estamos passando, pelas quais nós já passamos e pelas quais ainda iremos passar na nossa trajetória de crescimento, nesta existência, neste corpo físico e em outras existências, precisamos agradecer a Deus, porque este Pai, Ele deixa constantemente infinitas portas abertas. E aí nós escolhemos de que forma nós queremos caminhar. Deus, nesta sua sabedoria infinita, não nos obriga a nada. Deus nos deu o livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas, mas sabendo que essas escolhas elas devem ser feitas constantemente com sabedoria, porque seremos responsabilizados constantemente por estas escolhas. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, meus irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor, para juntos realizarmos este trabalho da semeadura. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelos compartilhamentos, porque assim você também estará auxiliando na semeadura, você também estará trabalhando na seara do Senhor Jesus. E hoje, aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E hoje usaremos para as nossas reflexões o capítulo de número 55. E o capítulo de número 55 tem como título Suportemos. Então aqui Emmanuel nos traz belíssimas reflexões acerca deste assunto, de que forma nós devemos nos comportar aqui na vida, suportando os problemas, suportando os reveses da vida, mas seguindo adiante constantemente com paciência e aprendendo constantemente as lições que precisamos aprender. Porque, sem sombra de dúvida, as dificuldades que são colocadas no nosso caminho, resultado das nossas escolhas, porque não é Deus quem coloca as dificuldades em nosso caminho, mas sim é o resultado das nossas escolhas. Então essas dificuldades são colocadas no nosso caminho para aprendermos. Então é preciso que aprendamos as lições que estas dificuldades vieram nos ensinar. E antes de começarmos aqui nas reflexões com Emmanuel, com Chico Xavier, com Jesus de Nazaré, com Allan Kardec, com os espíritos amigos de uma forma geral, faremos a leitura de mais um capítulo do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do espírito Irmão José, em parceria com o médium Carlos Bacelli. E o capítulo também é o de número 55, que tem como título Ainda Hoje. Então aqui, irmão José, de uma forma belíssima, nos traz esclarecimentos também acerca do nosso comportamento aqui na vida
E ele nos diz da seguinte maneira, que é inegável que o homem encarnado ainda não possui espiritualidade bastante, apesar de estarmos a caminho dessa espiritualização, a espiritualização do ser. Então o irmão José nos lembra que ainda não possuímos espiritualidade bastante para viver, apenas dedicando-se aos assuntos do espírito. Então nós ainda que aqui nos encontramos, a maioria absoluta que nos encontramos ligados aqui ao orbe terrestre, sejam encarnados ou desencarnados, não temos ainda, não alcançamos ainda a espiritualidade suficiente para dedicarmos um tempo maior ou dedicarmos integralmente aos assuntos da espiritualidade ou os assuntos do espírito. Dedicamos ainda tão pouco tempo para o espírito e dedicamos um tempo enorme para a materialidade. Sabemos que vivemos em um mundo material, precisamos das coisas materiais para manter o nosso corpo material, cumprirmos as nossas obrigações, as nossas responsabilidades, os nossos deveres aqui na Terra, mas precisamos aprender a encontrar aquele equilíbrio entre materialidade e espiritualidade, dedicando um tempo maior à espiritualidade do que dedicamos na atualidade, porque, via de regra, nós dedicamos um tempo enorme às coisas materiais e nos esquecemos de cuidar daquilo que terá continuidade, que é o Espírito, a essência divina. Então aqui, irmão José nos diz na sequência, não obstante, a pretexto das limitações que revela, não deve continuar fazendo concessões à vida imediatista, chafurdando-se no erro. Então aqui ele nos chama a atenção que nós não podemos, apesar das nossas limitações, nós não podemos fazer constantemente concessões à vida imediatista, ou seja, à vida terrena, à vida material. E aí ele acrescenta, sem determinação e coragem. Então aqui ele fala que nós precisamos ter dedicação e coragem, porque sem dedicação e coragem, não há quem consiga romper com o passado, caminhando em direção ao futuro. Então, se realmente queremos caminhar rumo ao futuro, rumo à espiritualização do ser, é preciso que nós comecemos a romper essas amarras com o nosso passado para realmente caminharmos de uma forma mais leve. Então, é por isso que ele nos chama a atenção que sem esforço, sem determinação, sem coragem, não conseguiremos romper com o nosso passado. E ainda ele diz o seguinte, por ser lento e gradativo, isso nós já sabemos hoje também, que esta caminhada é lenta, mas ela precisa ser gradativa, ela precisa ser constante. Então é por isso que ele diz, por ser lento e gradativo, não deixes, pois, ainda hoje, de dar início ao teu processo de redenção espiritual. Como é um processo lento e gradativo, é por isso que ele nos chama a atenção, não deixe para amanhã. Comece hoje, comecemos hoje este início, que possamos dar hoje início a esse processo de redenção espiritual. E ainda ele acrescenta, opõe-te às tuas tendências de natureza inferior e, nem que seja por um minuto a cada dia, resista aos apelos e sugestões negativas que te emergem das profundezas. Então aqui ele nos chama a atenção que pelo menos um minuto a cada dia que possamos realmente nos opor às nossas más tendências e que possamos realmente ter aquela força necessária e suficiente para não deixarmos, no caso, não nos deixarmos arrastar por estas inclinações
ao apego às coisas materiais, ao apego aos vícios ou à prática dos vícios que nós teimamos carregar conosco ao longo da nossa trajetória milenar. E aí, por último, ele diz, ainda hoje comece a emancipar-te do domínio opressor da vida material e amanhã, o que agora tantas lágrimas te custa, haverá de ser motivo de indefinível alegria ao coração. Então aqui ele pede para que nós nos esforcemos, para que ainda hoje nós comecemos a nos emancipar, porque as lágrimas de hoje, sem sombra de dúvida, amanhã será o resultado de alegria para o nosso coração, a nossa transformação verdadeira. Então aqui nós chegamos, fechando este parêntese com Carlos Bacelli e irmão José, chegamos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo 55 do livro Palavras de Vida Eterna. E Emmanuel buscou como referência para esses estudos na Epístola de Tiago. A Epístola de Tiago, no capítulo número 1, no versículo 4. O versículo 4, Tiago nos fala sobre paciência. E exatamente sobre paciência que Emmanuel irá nos falar neste capítulo 55, exatamente sobre a paciência de Deus. Então Tiago nos diz da seguinte maneira, no versículo de número 4, no capítulo 1 da sua epístola. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de ser perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Então aqui Tiago nos chama a atenção que é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de que sejamos realmente perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. E exatamente sobre esta paciência que Emmanuel nos fala, nos traz estas belíssimas reflexões neste capítulo 55. Suportemos. Então é preciso que nós suportemos as agruras da vida e aprendamos as lições, porque Deus é a infinita paciência. Então Emmanuel começa as reflexões nos dizendo o seguinte: detente um minuto no torvelinho das preocupações costumeiras e repara que deves o próprio equilíbrio à paciência divina, a sustentar-nos em cada instante da vida através de 1000 modos. Então aqui Emmanuel já começa nos chamando a atenção, nos lembrando que é preciso que nós nos detenhamos aqui na vida e observemos, reservemos pelo menos alguns minutos do nosso dia para observarmos que o nosso equilíbrio, mesmo que apesar dos desequilíbrios, o nosso equilíbrio é resultado exatamente da paciência divina, a sustentar-nos em cada instante da nossa vida. E aí ele traz algumas referências para exemplificar esta paciência de Deus. Porque Deus é de toda a eternidade e tem toda a eternidade. Nós não somos eternos, porque eterno só Deus o é. Nós somos imortais. Um dia nós saímos das mãos do Criador, mas nós temos a eternidade pela frente. Então Deus é a paciência infinita. Então aqui Emmanuel nos lembra da seguinte maneira, que muita gente talvez, entifitando na ternura do recém-nascido, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a existência terrestre. Então aqui Emmanuel nos fala que quando nós nascemos ali, aquela fragilidade num corpinho de uma criança recém-nascida,
muita gente olhou para nós, principalmente aquelas crianças que vêm ao mundo muito frágeis, adoentadas. Então muita gente olha para aquela criança, muita gente olhou para nós e duvidou que nós realmente sobreviveríamos ou que levaríamos adiante a nossa existência terrestre. E aí Emmanuel complementa dizendo, mas Deus teve paciência contigo e conferiu-te o devotamento materno que te ajudou a ativar as energias do próprio corpo. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que, contrapondo aquelas criaturas que duvidaram da nossa sobrevivência para a existência terrestre, Deus teve paciência conosco, colocou ali junto de nós a mulher, a nossa mãe, colocou ali o devotamento materno que nos ajudou a ativar as energias do nosso próprio corpo. O amor de mãe nos ajudou neste período e continua nos ajudando. O amor de Deus, a paciência de Deus nos auxilia e continua nos auxiliando, nos sustentando na nossa trajetória. E aí Emmanuel lembra na sequência uma outra situação. E ele nos diz, entendidos de psicologia, em te anotando a intempestividade infantil, provavelmente desconfiaram da tua possibilidade de alfabetização. Então, muitos de nós tivemos dificuldades de alfabetizar-nos. Então, aqui Emmanuel nos lembra que, entendidos de psicologia, em anotando a nossa intempestividade infantil, duvidaram da possibilidade de nós nos alfabetizarmos. E aí ele lembra mais, Deus teve paciência contigo e concedeu-te a heróica ternura de professores abnegados que te abriram novos horizontes no campo da educação. Então aqui Emmanuel nos lembra de Deus, ali naquele momento em que nós nascemos, que pessoas duvidaram que nós iríamos sobreviver, e aí Deus colocou ali junto de nós a nossa mãe para nos dar todo o suporte, toda a sustentação necessária. E aí ele fala da nossa alfabetização, abrir os nossos olhos para a vida, para o campo da educação, abrir novos horizontes aqui pela educação, que muitos duvidaram que nós seríamos alfabetizados. Mas Deus, na sua bondade, na sua paciência, colocou ali junto de nós aqueles heróicos professores que fizeram todo o trabalho que seria ou que foi necessário para a nossa alfabetização. E aí ele diz na sequência, e a paciência do Senhor da vida, cada dia permite generosa que plantas inermes, que te assenhoreis no suor e no sangue dos animais, que te apropries das forças da natureza e que te valhas indiscretamente do concurso dos semelhantes, para que te alimentes e mediques, restaures e instruas. Então Deus colocou ali, com a sua sabedoria e paciência, Deus colocou a natureza a nosso favor. Deus colocou à nossa disposição tudo que existe na natureza, plantas e animais, o concurso de todos eles para nos auxiliar e nos alimentar, e também de onde nós extraímos os medicamentos necessários para a recuperação ou para a manutenção da nossa saúde. Então Deus é a infinita paciência, Deus é o infinito amor, Deus é a infinita sabedoria, conforme nós encontramos na questão de número 13 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou os espíritos amigos sobre os atributos da divindade. Então nós encontramos na resposta da questão de número 13
de O Livro dos Espíritos que Deus, ele é eterno, imutável, Deus é imaterial, Deus é único, Deus é todo-poderoso, Deus é soberanamente justo e bom para com todas as suas criaturas. E aí Emmanuel, na sequência, ainda ele nos diz o seguinte, nestas belíssimas reflexões acerca da paciência de Deus. Lembra-te dessa paciência perfeita que te beneficia e cultiva paciência para com os outros. Então aqui Emmanuel nos lembra que é preciso constantemente que nós não nos esqueçamos da paciência de Deus, a paciência perfeita, e que nós também cultivemos paciência uns para com os outros. Porque o companheiro cuja aspereza te ofende e o aprendiz cuja incipiência te irrita são irmãos nossos que rogam cooperação e entendimento, e quantos te caluniem ou apedrejem são doentes que te pedem simpatia e consolo. Então aqui Emmanuel nos lembra daqueles irmãos nossos que nos tratam com aspereza, daqueles aprendizes incipientes, mas que todos eles são nossos irmãos, daqueles que nos caluniam, que nos apedrejam, também são nossos irmãos, são almas necessitadas de aprendizado, são almas necessitadas de amparo, de proteção. E aí ele diz na sequência mais, para que colabores e compreendas, harmonize e reconfortes, é necessário que a tolerância construtiva te alente os passos. Então aqui Emmanuel nos fala que é preciso que nós busquemos constantemente a tolerância construtiva para que alente os nossos passos, porque nós precisamos cooperar, nós precisamos colaborar, mas para cooperar, colaborar, é preciso que nós compreendamos e estejamos em harmonia e também em condições de reconfortar companheiros necessitados. E aí Emmanuel encerra estas belíssimas reflexões do capítulo 55 do livro Palavras de Vida Eterna, ainda nos dizendo o seguinte, que à frente dos obstáculos de todo gênero, guarda a paciência que ajuda. Então é preciso que guardemos a paciência que ajuda e diante dos ataques de toda ordem, cultiva a paciência que esquece. Então aqui ele fala de duas paciências, a paciência que ajuda e a paciência que esquece. E aí ele encerra dizendo, escuda-te, que possamos usar esse escudo da paciência, escuda-te, pois, na paciência, para com todos, sem jamais te esqueceres de que a alegria dos homens é a paciência de Deus. Então nós alcançaremos a alegria, nós estamos alcançando a alegria devido à paciência de Deus, porque a alegria dos homens é a paciência de Deus. Se não fosse a paciência de Deus, nós não estaríamos alcançando, ou nós não teríamos alcançado o patamar de evolução, de esclarecimento que nós já alcançamos. E com a paciência de Deus, nós chegaremos um dia, conforme Jesus nos disse, na condição de administradores de mundos, conforme Jesus é há bilhões de anos, porque ele disse que todos nós um dia teríamos condições de fazer tudo o que ele fez e que ele faz e muito mais, demonstrando para nós a lei de evolução. Então, com a paciência de Deus e o nosso esforço, um dia estaremos nesta condição de administradores de mundos. E com certeza, o que não faltam são mundos para serem administrados em todo o universo. Esta quantidade enorme de mundos espalhados no universo
que estão constantemente em evolução e necessitando de trabalhadores preparados para administrá-los, assim como Jesus administra o nosso orbe terrestre. Paz aos nossos corações e paciência, paciência constante, que possamos nos esforçar constantemente, colocando em prática na nossa vida a paciência de Deus. Paz conosco sempre e muito obrigado. Um abraço fraternal e até breve, meus irmãos e irmãs. Jesus conosco sempre.